Que a paz de Deus ilumine o seu dia e a sua semana. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que é conhecido por ser uma verdadeira chacoalhada, sabe? É o capítulo 12 do livro Por que Tarde o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E o título já é uma provocação. Uma igreja pródiga e um mundo pródigo. A nossa missão aqui é desempacotar essa crítica dele, que é bem contundente, e entender por que ela ainda ressoa tanto hoje. Exatamente. E ele não perde tempo, né? O ponto de partida já é a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse. Ele usa essa imagem como um espelho para a igreja moderna. E a análise é brutal, é direta. Ele descreve uma fé morna, autossatisfeita e que, na interpretação dele, é nauseante para Deus. É tipo, menos um convite e mais um alarme de incêndio. Alarme de incêndio é uma ótima forma de colocar. Vamos direto para esse diagnóstico dele, então. Ravenhill começa com uma das imagens mais fortes da Bíblia, né? A promessa de Deus de vomitar a igreja morna de sua boca. E ele não está falando de uma igreja que é inimiga de Deus, mas uma que é indiferente. Ele a descreve como preguiçosa, amante das comodidades e sem amor. E essa ênfase no morno é crucial para todo o argumento. Na visão dele, o oposto do quente, da fé fervorosa, não é o frio, que seria uma oposição declarada. O verdadeiro inimigo é o meio termo, é a apatia. Ele argumenta que Deus prefere um inimigo declarado a um seguidor indiferente, sabe? Ele fala que é preciso ser quente ou frio, ardoroso ou congelado. Para ele, essa indiferença é uma traição silenciosa. Ela neutraliza o poder da fé. E ele conecta essa mornidão espiritual com um paradoxo que é muito atual. A igreja, segundo ele, nunca teve tantos recursos, prédios, equipamentos, organização. Ela se enxerga como rica, bem-sucedida. Exato. Mas na avaliação dele, o poder espiritual de verdade nunca esteve tão baixo. Ele usa as palavras do Apocalipse mesmo. Somos ricos, mas na verdade somos pobres. Estamos nus e não nos damos conta disso. É uma acusação de cegueira espiritual completa. Sim, essa desconexão entre a aparência de sucesso e a pobreza interna é o centro da crítica dele. A autossuficiência material para ele gerou uma complacência espiritual. É uma igreja que, na sua própria avaliação, não tem falta de nada, mas que, na perspectiva do autor, falta quase tudo que a igreja apostólica tinha. É a diferença entre ter um prédio incrível e ter a presença de Deus ali dentro. E ele tem uma frase que resume isso de uma forma cortante. Hoje as igrejas estão mais interessadas em instalar seus aparelhos de ar-condicionado do que se condicionar para orar. E isso vai muito além de uma crítica à tecnologia, né? Com certeza. É uma metáfora brilhante. Ravenhill está usando o ar-condicionado para representar uma troca espiritual muito profunda. A pergunta é, a gente trocou o fogo consumidor do Espírito Santo pelo conforto controlado de um ambiente agradável? A crítica é que a busca por conforto, pela ausência de perturbação, virou um ídolo que neutralizou a busca por uma experiência genuína e muitas vezes desconfortável com Deus. O que me leva a um dos pontos mais chocantes do capítulo. A minha primeira reação ao ler foi assim, de ceticismo. Ele afirma que Cristo está sendo ferido na casa de seus amigos e que a Bíblia sofre mais nas mãos de pregadores do que de opositores. Parece um exagero, né? Como ele justifica uma afirmação tão forte? Ele justifica apontando para a neutralização da mensagem por dentro. A ideia é que, enquanto um opositor ataca de fora, alguns pregadores esvaziam o poder da Bíblia por dentro, com luvas de pelica. Ele descreve um pregador que defende a inspiração da palavra e, no minuto seguinte, ele racionaliza essa mesma palavra, com frases tipo, esse texto não se aplica hoje, ou isso era só para aquela cultura. Para Ravenhill, isso é um jato de água fria na fé de alguém. É uma traição sutil que mata o poder da Escritura em nome da relevância. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso, nossa, é uma virada de perspectiva total. Ele pega aquela passagem super famosa de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A grande maioria de nós aprendeu que isso é um versículo para evangelismo, né? Um convite para quem não crê abrir o coração para Jesus. Exatamente. É quase universalmente usado assim. Mas Ravenhill, de forma implacável, nos força a ler o contexto. Ele diz
que essa não é a imagem de Cristo na porta do coração de um pecador, mas a triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Que mudança de cenário. Isso transforma um convite gentil num veredito devastador. A imagem, então, não é de Cristo buscando os de fora. Não. É de Cristo sendo barrado pelos de dentro. Ele está do lado de fora da sua própria igreja que está ocupada demais com seus programas. Com sua autoavaliação positiva. Mais longe. Ele imagina uma reunião de oração onde as pessoas citam a promessa onde estiverem 2 ou 3 reunidos, sabe? Sim, ali estou no meio deles. Pois é, mas na visão dele, para muitas dessas reuniões, Jesus não está no meio deles. Ele ainda está do lado de fora, batendo, enquanto a congregação canta hinos sobre ele, mas não o convida de fato para entrar e assumir o controle. É uma crítica à superficialidade do culto. A formalidade substituiu a comunhão real. Então, se Cristo está do lado de fora, trancado pela mornidão e a porta está fechada, como ele entra? Imagino que é aqui que a obsessão do Ravenhill com o fogo entra em cena, né? Não é uma porta que se abre com uma chave, mas uma que é arrombada pelo fogo. Perfeita conexão. Para o Ravenhill, o fogo é um antídoto para a mornidão. Ele argumenta que a fé bíblica é uma fé de fogo. É um tema que percorre toda a Escritura. E ele vai listando Moisés e a sarça ardente, Elias que invoca fogo do céu, João Batista que profetiza que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Jesus, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Exato. Para o autor, uma fé sem fogo é, por definição, uma fé incompleta, uma fé domesticada. E, como sempre, ele não hesita em traçar uma linha direta entre essa falta de fogo na igreja e o destino eterno das pessoas. Ele faz uma afirmação de uma responsabilidade imensa, né? Milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno porque a igreja perdeu contato com o fogo do Espírito Santo. Ele está basicamente dizendo que a mornidão da igreja tem consequências eternas para o mundo. É um fardo tremendo. E ele explica o que esse batismo de fogo significa. Não é só uma emoção passageira, é um processo de purificação radical. Ele tem uma linha muito perspicaz sobre isso. Ele diz que a velha natureza, o nosso egoísmo, orgulho, pode até sobreviver ao batismo nas águas. A pessoa pode entrar e sair da água sem uma mudança real, mas, segundo ele, essa natureza carnal jamais sobreviveria ao batismo de fogo. Porque o fogo queimará a palha em fogo inextinguível. A ideia é que o fogo do Espírito queima tudo que não é de Deus em nós. E nos deixa purificados e prontos para o serviço. Ele até menciona que os próprios discípulos que andaram com Jesus, viram a ressurreição, só começaram a pregar com poder real depois da experiência de fogo do Pentecostes. Exato. Para Ravenhill, a igreja moderna tenta pular essa etapa. Tenta fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, que, na visão dele, só vem através desse batismo de fogo. O que nos leva à questão da liderança. Se a igreja precisa desse fogo, ela precisa de líderes que o carreguem. É aqui que ele faz uma distinção que eu nunca tinha pensado antes. A diferença entre pregadores de profecias e pregadores proféticos. O que ele quer dizer com isso? Na visão dele, pregadores de profecias são os que se especializam em interpretar cronologias do fim dos tempos, decifrar símbolos, debater o Apocalipse. É um exercício mais intelectual. Já os pregadores proféticos são outra categoria. Ele os descreve como homens enviados, homens selados, homens do sobrenatural. Eles não são produto de um seminário ou de bom marketing. Eles simplesmente aparecem, como uma força da natureza para confrontar o pecado no presente. E o modelo dele para isso é João Batista. Ele faz questão de notar que João não operou nenhum milagre tradicional, né? Não curou ninguém. Nenhum. E, no entanto, Ravenhill diz que ele soergueu uma nação que se encontrava espiritualmente morta. O poder dele não estava em sinais espetaculares, mas na unção e na verdade nua e crua da mensagem. Exatamente. E isso se conecta com a crítica dele sobre os avivamentos modernos. Ele fica chocado quando ouve evangelistas se gabando de maravilhosos avivamentos e dizendo, e o melhor de tudo, não houve desordem nem sensacionalismo.
Para Ravenhill, isso é um contrassenso total. E a lógica dele é bem clara nesse ponto. Ele pergunta, pode haver um terremoto sem alguma sensação? Ou um vendaval que não resulte em desordem? Para ele, um mover genuíno de Deus é por natureza disruptivo, abala as estruturas. Perturba a ordem confortável. Isso. Ele usa o exemplo de John Wesley, que, depois da sua experiência de batismo de fogo, abalou 3 reinos e foi banido da maioria dos púlpitos. A perseguição era para ele um sinal de autenticidade. O que nos leva à crítica final dele sobre o comodismo e a perda da verdade que confronta. Ele cita como um sintoma alarmante o fato de sacerdotes católicos romanos elogiando os evangelistas protestantes. Agora, espera um pouco. Para a maioria das pessoas hoje, isso soaria como um progresso, né? Ecumenismo, respeito mútuo. Exato. Minha primeira reação foi, isso não é bom. Mas Ravenhill vê isso como um sinal de falha. Ele não enxerga como maturidade, mas como compromisso. Ele pergunta se esses mesmos líderes católicos aplaudiriam Martim Lutero ou Savonarola. A resposta implícita é claro que não. E o ponto dele é este. Se os seus adversários históricos estão te aplaudindo, provavelmente é porque a sua mensagem perdeu o fio cortante. Você parou de dizer as verdades que criaram a separação. Para Ravenhill, a verdade bíblica é inerentemente divisiva, porque ela confronta o erro. A ausência de conflito, para ele, sinaliza a ausência de verdade. Em resumo, a análise do Leonard Ravenhill, neste capítulo, é um eletrochoque deliberado. Ele retrata uma igreja que, na visão dele, se tornou morna, rica por fora e pobre por dentro. Uma igreja que faz seus rituais com Cristo do lado de fora. E ele argumenta que a única solução é abandonar o conforto e buscar desesperadamente o fogo purificador do Espírito Santo. E isso nos deixa com uma questão provocativa para refletir, né? Ravenhill clama por profetas fervorosos quase a ponto de se tornarem insuportáveis e duros a ponto de ser difícil ouvi-los. A pergunta que fica é, na nossa cultura que valoriza tanto a inclusão, o diálogo, será que a gente perdeu a capacidade de ouvir e suportar a verdade dura que transforma? Se uma voz como a que ele descreve aparecesse hoje, a gente a reconheceria como profética? Ou só a descartaria como radical, desequilibrada e ofensiva? Teremos um novo episódio explorando mais deste livro impactante. Que Deus abençoe todos os ouvintes.